Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um PGCast, um podcast do Grupo PG para falar sobre finanças e tudo que envolve o mundo do empreendedorismo. Hoje estamos recebendo o nosso amigo Thomas. Thomas, seja muito bem-vindo, por favor, te apresente. Obrigado pelo convite, Pedro, Gabriel, um prazer estar aqui. O podcast de vocês aí tem acompanhado, tem sido bastante interessante e assuntos bem atuais, né? Então, obrigado pelo convite. Agradeço. Hoje, nossa ideia aqui, então, é falar um pouco sobre o teu negócio, tu que é fundador da White Clinic, uma clínica referência odontológica, né? Mas não só isso, acho que tem mais coisa aí, então, por favor, diz a tua formação, qual é o que é a White Clinic, o que ela representa hoje no mercado. Eu me formei em odontologia, né? Então sou dentista de formação, mas desde cedo já via odontologia como um negócio e acabei fazendo outros cursos de especialização, fiz MBA em gestão empresarial pela FGV, fiz gestão hospitalar pela HCor, mas o que eu realmente sempre acredito é que o dia a dia que vai te forjando, que vai te moldando e vai te melhorando a ser tanto um profissional liberal, mas também um empresário. Então, em 2018, a gente fundou a White Clinic, inicialmente numa sala pequena, e hoje a gente já está presente em 4 estados no Brasil, e estamos com um plano de expansão aí de chegar a 30 unidades até o final do ano que vem. Legal, legal. Eu tive o prazer de estar presente na primeira inauguração, lá em 2018, e depois fui em todas. Então, prazer ver o crescimento, a trajetória da White Clinic, sempre de muito sucesso. E queria abordar justamente já no início, principalmente esse ponto. Hoje, claro, tu é dentista de formação, mas tu foi muito mais para o mundo empresarial, expansão da clínica. Como é que tu te sente sendo um empresário novo, uma pessoa nova, né? Deve ter uns 32. Isso aí. Você tem minha idade. Então, como é que tu te sente, assim, como é que foi se preparar para poder fazer esse processo de expansão do teu negócio? Porque normalmente as pessoas se formam como dentista e acabam tendo ou seu consultório, ou trabalham em outro consultório, mas não uma expansão, assim. Como é que tu te preparou para esse desafio? Quando eu me formei, eu, com 2 anos de formado, já estava relativamente bem para o tempo de formado, e eu vi que para eu crescer, invariavelmente eu precisaria ter outras pessoas comigo, porque chega um momento que a pessoa física, o CPF, ele tem um limite, né, a mão dele, ainda mais o profissional liberal. E eu comecei a observar que todas as empresas bem estruturadas que estavam expandindo e tinham uma cultura muito forte, eles tinham sucesso. Porque independe da cidade, do local onde tu está, se tu tem um processo, se tu tem pessoas treinadas e tu tem um objetivo, tu vai chegar na média daquele negócio, né? Então, se tu tem um negócio que tem uma média de faturamento de 200 mil, se você conseguir captar pessoas que façam um treinamento, tenham processos bem alinhados, depois de um período, aquela unidade vai estar faturando 200 mil. Estou dizendo um exemplo. Então, quando eu me dei conta que a única forma de eu conseguir crescer mais era ter mais pessoas comigo, eu decidi partir pro mundo de franquias. E isso, ao mesmo tempo que tu cresce a empresa, tu também tá fazendo outras pessoas crescerem junto. E isso acho que é um dos pontos principais do empresário. Quem olhar somente para si, para o seu umbigo, eu vou crescer, vai ter muita dificuldade. Agora, quem vê com que as pessoas que estão contigo, elas precisam crescer também, automaticamente o teu negócio vai crescer. Então, foi isso que eu pensei. Então, foi nesse momento, foi em 2022, que a gente iniciou o processo de franquias e desde lá a gente está com esse objetivo de transformar não só o nosso negócio, mas o negócio de outros dentistas que têm esse apelo para o empreendedorismo também. Isso aí é fantástico. E hoje são quantas franquias já no mercado? Hoje a gente tem 6 em operação e mais 3 para abrir ainda até o início de 2026. Legal. Provavelmente vai abrir. E abrir. aí foi feito todo um planejamento de onde ir. Hoje, se eu quiser, eu sou um dentista que estou assistindo o PGCast e eu quero saber mais sobre a sua franquia. A gente consegue deixar a descrição no site aqui? Sim, a gente tem o nosso site, né, que é o White Clinic Franchising.
e ali tem um cadastro, enfim, e aí a gente vai marcar uma primeira reunião, porque a franquia não é para qualquer um, né? A gente também tem que ter um padrão de franqueados, então a gente faz um filtro para ver se essa pessoa tá apta a ter uma White Clinic, porque tem que ser bom para os dois lados, né? Não adianta somente ser bom para a franqueadora e também ser bom somente para o franqueado. Então, alguns critérios que a gente tem para que o franqueado entre para a rede e graças a Deus hoje todos que estão tendo resultados bem satisfatórios e a tendência é essa. A gente não tem pressa em ter 100, 200 unidades, que nem muitas redes têm, mas a gente quer ter qualidade, né? Que o franqueado esteja satisfeito e a gente também. E hoje vocês dão todo o suporte, desde marketing, espaço, como fazer a clínica, tudo a White Clinic fornece. Design, estrutura. Sim, a gente tem todo um layout, né? A gente dá todo o suporte desde a escolha do ponto, né? Onde o melhor lugar para ele montar a unidade, se é na rua, se é numa sala comercial, a gente tem um modelo híbrido, a gente tem unidades que performam muito bem em sala comercial, unidades que performam muito bem também na rua. Então a gente dá todo esse suporte, o suporte de layout com o arquiteto da marca, o suporte jurídico, suporte de marketing, como fazer o marketing. Hoje o marketing é uma coisa que é muito nichada, né? Não dá para fazer um marketing com uma pessoa que não tem o conhecimento da tua área, da odontologia em geral. Enfim, todos os processos, suporte de campo, a gente tem cada unidade tem a sua gerente operacional que visita a unidade de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, com reuniões semanais, via WhatsApp, via Meeting, enfim. Então, o franqueado nada mais é do que uma extensão nossa. Né? Esse franqueado ele vai ter todo o apoio, porque o sucesso dele automaticamente é o nosso sucesso. Então, a gente pega junto desde o início. A gente tem pessoas mais preparadas, a gente tem uma franqueada em São Bernardo do Campo. Essa história é muito interessante. Ela se formou, ela trabalhava conosco, era estagiária. Trabalhava aqui em Porto Alegre. Na unidade de Canoas. Legal. E se formou, eu quero abrir uma White Clinic. Falei, tá, calma, fica 6 meses trabalhando um pouquinho. Pra te pegar. E aí depois ela voltou e ela queria ir abrir em São Paulo. A gente mapeou, vimos que a melhor oportunidade naquele momento era São Bernardo do Campo, né? E ajudamos ela a montar, achar ponto. E ela tá fechando 1 ano conosco e já bateu mais de 1 milhão de faturamento nesse primeiro ano. Uma pessoa que se formou, que não tem bagagem, mas ela tem uma coisa, ela tem muita vontade de aprender, de crescer. Então, como que tu vai imaginar uma pessoa recém-formada, com 20 e poucos anos, no primeiro ano do seu negócio faturar R$1 milhão? Então, isso mostra que a gente está unindo pessoas boas com um processo já validado, um processo que, independente da cidade, a gente já provou que dá certo. E vocês analisam o empresário que quer abrir a franquia ou apenas ele tendo interesse, vocês dão suporte? Tipo, tem que ter um perfil para poder fazer parte da White Clinic ou é qualquer um que chega lá, obviamente, pagar a taxa de franquia, pode abrir a franquia? A gente prioriza que a unidade tem que ter pelo menos um sócio dentista operador, tá? Diferente de outros negócios, a odontologia, o paciente ele quer ter o contato com o dono da clínica, com o dentista dele. Então, a unidade, vou dar um exemplo de São Bernardo novamente, é a doutora Fernanda. Então, o paciente, ele por mais que ele é um paciente da White Clinic, ele tem como referência a doutora Fernanda. Então, a gente coloca como um dos pontos para virar franqueado, pode ter um investidor junto, pode ser 2, 3 sócios, mas um dos franqueados tem que ser o sócio operador para ter, né, essa característica da odontologia, precisa ter aquele dentista da unidade. Sim, que conhece o mercado. Exato. É uma das vantagens da franquia, se for parar para analisar, na verdade, tu passa uma série de etapas que tu já recebe uma unidade com processos já mapeados, com processos desenhados, onde a pessoa daqui a pouco vai abrir a clínica dela, ela vai ter que fazer o processo comercial, ela vai ter que fazer o processo administrativo, ela vai ter que fazer diversos processos com a franquia, vocês praticamente entregam um modelo pronto. E muitas vezes ela vai errar muito, vai gastar muito até entender qual que é o modelo certo para ela. Tu imagina já tem errado, né? Então tu já passa para ela mastigado. Exatamente, a gente... eu costumo dizer assim, a gente mora no Rio Grande do Sul, nos larguem numa estrada no Maranhão, próximo de São Luís, sem nenhuma placa.
e fala, bom, agora você tem que ir até a capital. A gente vai dar um jeito de ir. Às vezes vamos entrar numa rua errada, vamos gastar mais gasolina, vamos gastar mais tempo, vamos pegar chuva, vamos se estressar, mas vamos chegar. Agora, se eu tenho um Waze ligado, eu vou direto ao ponto. A franquia basicamente é isso. Ela te dá o mapa certo para tu chegar no teu objetivo. Lógico, depende de tu também dirigir esse carro. Mas tu tem ali um caminho já. Então, essa que é a grande diferença de uma franquia para um negócio solo. Então, a franquia ela te dá mais segurança de investimento, mais previsibilidade de resultado. E tem crescido muito, né? Os dados do franchise no Brasil são muito grandes. E, especificamente, a odontologia tem tido um resultado também muito grande, com outras redes também, de resultado por ser uma carência nacional, né? Tudo que o governo não consegue suprir abre um caminho, abre uma oportunidade para quem consegue devolver isso, e a saúde é um deles, né? E eu acho que nós, brasileiros, nós somos muito vaidosos com a saúde bucal, né? Então, a gente gosta de cuidar dos dentes, diferente, pega alguns países da Europa ali, Exato. Eles não estão nem aí pros dentes. Nós, é dente, as lentes de contato, tudo exatamente. É estética, né? O brasileiro consome muito... Abre até oportunidade de trabalho, né? Sim. A gente tem diversos casos de pacientes que chegaram relatando que tinham vergonha de falar numa entrevista de emprego e até dificuldade de achar um emprego, né? Não é ser preconceituoso, mas vamos supor que tu vai num restaurante legal, chique, e tem uma pessoa ali sem dente na porta te recebendo. Acho que todo mundo vai ficar com uma impressão não tão boa daquele lugar. Então, a estética, o bem-estar, a saúde, acho que tudo é uma coisa que hoje é prioridade, né? E, obviamente, tu não foi de um dia para o outro que tu se sentiu preparado a fornecer o serviço de franquia, né? Eu te acompanhei, tu teve, se eu não me engano, tua especialização tu fez na USP, morando em Porto Alegre, né? Tu ia na quinta e voltava na sexta, alguma coisa assim, né? Exatamente. Era a fase de luta, né? Assim, que tu tá se preparando, a gente tava buscando conhecimento e capacitação num lugar com nome, mas quando eu percebi que tu sendo acadêmico, tu tem um teto. Sim. Tu tem que cumprir uma carga horária. Tu não tem como ganhar mais. Vamos ser bem claro, né? A não ser que tu tenha um outro negócio em paralelo, mas que tu vai ter que te dedicar. Quando eu percebi isso, que eu realmente decidi ir para o mundo do empreendedorismo e não me arrependo. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz na hora certa. E graças a Deus hoje estamos colhendo já alguns frutos e também plantando outros frutos em outros colegas de profissão. Legal. E hoje a White Clinic ela trabalha com convênio ou apenas particular? Como é que funciona o modelo financeiro da empresa para gerar caixa, né? Todas as empresas abrem, elas querem ter faturamento. Hoje vocês trabalham com convênio ou vocês têm um foco de público específico? Como é que funciona assim, a parte estratégica da empresa para conseguir fazer faturamento tanto na matriz como nas filiais e franquias? A gente não trabalha com convênio porque o convênio ele repassa muito pouco, né, para a empresa ou para o dentista que está trabalhando com convênio. Nossos pacientes são todos de classe B/C que buscam um atendimento classe A. Acho que todas aquelas pessoas que estão nessa posição querem ter um atendimento classe A. E muitas vezes o que impede elas é a forma de pagamento. E a White Clinic está aqui justamente para dar essa forma de pagamento para o cliente, para dar esse crédito para o cliente. Logicamente, a gente faz toda uma análise desse cliente, esse paciente. Isso tudo próprio? Desculpa te cortar. Sim. Análise de crédito próprio. Tudo a gente tem sistema próprio, integrado. Então, quando o paciente já chega na clínica, a gente já sabe se esse é um paciente que a gente pode oferecer o tratamento em boleto bancário, por exemplo. Então, para isso, dá segurança para nossa parte financeira. A gente também tu sair vendendo em boleto para pessoas que não vão te pagar, tu vai criar um passivo absurdo, vai ter que entregar. Então, é um problema que vai ser gerado no futuro. Então, no nosso sistema próprio, a gente tem já a ferramenta de análise de crédito, de geração desse contrato, de geração desses boletos para o paciente certo. Não é para qualquer paciente.
Isso, com o tempo, né, como o boleto não é um meio de pagamento antecipado, né, na pessoa física, com o tempo, a gente tem meses que entra mais valores em caixa do que o próprio faturamento. Porque a gente vai tendo esse crescente de recebíveis com o tempo. Então, acaba que é uma segurança muito grande para o franqueado, para quem tem clínica, que trabalha com boleto. Tem meses, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses de mais baixos, faturamento mais baixo. E tu tem, porque tu vendeu, teve um faturamento, a média de faturamento ao longo do ano, tu vai ter uma estabilidade de entrada no teu caixa nesses meses de mais baixos, né? E nessa questão ali dos boletos, vocês têm alguma meta de inadimplência? Como é que vocês controlam essa questão do... Porque isso vai ocorrer, daqui a pouco a pessoa atrasa, né? Enfim, vocês têm alguma métrica que vocês seguem, utilizam para essa questão? Sim, na verdade, na formação do preço, né, de cada procedimento, a gente já coloca ali o custo do dentista, o custo da clínica, o custo hora, o custo do material, impostos. A gente faz todos os custos que a gente vai ter para executar e para entregar aquele tratamento, e inclusive o custo da inadimplência, né? A nossa inadimplência ela vai gerar aí entre 7% e 8%, mas a gente já ainda deixa uma gordura e deixa ali 10%, que é o custo da inadimplência para a formação do preço daquele tratamento. Então, mesmo que a gente tenha uma inadimplência até 10%, o nosso resultado líquido já é projetado. Agora, se tu tiver uma inadimplência acima de 10%, vamos dizer 20%, esses 10% a mais já está comendo a tua margem de lucro. E vocês têm uma equipe de cobrança para aqueles? Como é que funciona o processo? Imagina, não sei se vocês chegam a ter vendas, ou seja, uma pessoa tentando vender o serviço, chamando a venda ativa, né, pro paciente. Sim. E aí depois, caso tenha uma inadimplência, vocês têm o sistema de cobrança também. Exatamente. A gente tem, dentro das unidades, é obrigatório tu ter uma pessoa responsável pela venda, o comercial, como queira falar. Porque essa pessoa, diferente do dentista que está preocupado em atender o paciente, em receber o paciente, em conversar com o laboratório, em conversar com a equipe, essa pessoa, 100% do tempo dela é voltada para resgatar e fechar tratamentos com pacientes. Então, isso aumenta muito a efetividade do trabalho e o resultado da clínica, porque essa pessoa do comercial, de vendas, ela está o dia inteiro ali atrás dos pacientes que já fizeram algum orçamento, não fecharam, entendendo o porquê, se é preço, se é alguma coisa que a gente não sabe, para tentar trazer ele de volta e aí fazer o fechamento da venda. E também aqueles que já vão prontos para a venda. A gente, nesse treinamento que a gente dá, a gente, inclusive, tem perfis comportamentais. Então, de acordo com o perfil da pessoa, a nossa pessoa de vendas ela vai ter uma postura. E isso, tem pessoas que precisam de tempo para fechar. Não é um tratamento dentário, para comprar qualquer coisa. Tem gente que quer fechar na hora, quer resolver. Sim. Então, ela avalia e faz a postura dela em cima disso também. Então, essa parte de comercial, ela é obrigatória. Quem não tem, o dentista que acha, vou fazer também, tá perdendo dinheiro na mesa. Acaba não tendo tempo, né? Porque imagina ele ter que atender, ter que fechar, registrar, cobrar, controlar, depois ir fazer o procedimento, né? Também não tem informação para isso, né? Exatamente. E muitas vezes não tem o perfil, né? Porque, na verdade, o perfil de dentista não é esse perfil de vendedor, de comercial, Exatamente. né? Então, o cara é um bom dentista, mas não tem aquele perfil de comercial, né? Então, acaba não fazendo bem essa questão. E assim, vocês também são empreendedores, né? O dentista que é o dono do negócio, né? Que nem vocês têm o negócio de vocês, eu tenho o meu negócio. A gente tem que ter a humildade de saber que a nossa equipe, eles têm que ser melhor do que eu no que eles estão fazendo. Claro. A minha pessoa de financeiro, ela tem que ser melhor do que eu em financeiro. O meu pessoal de RH, o meu pessoal de marketing, ele tem que ser melhor do que eu. De contabilidade, que são uma excelência, diga de passagem, né? Tem que ser melhor do que eu. Porque se eu acho que eu sou o melhor, ou se eu quero ser o melhor, eu não vou conseguir. E isso vai emperrar o empresário. O empresário que acha que vai resolver tudo melhor, é aquela síndrome, né? Eu vou fazer porque eu vou fazer melhor, né? Sim. Ele tá errado. Na verdade, a tua função é orquestrar tudo isso aí. Exatamente. O empresário, ele não precisa ser bom em cada um dos processos da tua empresa. Tu tem que saber juntar os profissionais bons e, além disso, extrair o melhor de cada empresário. Exatamente. Então, esse é o papel do empreendedor. E com objetivo, né? Eu quero chegar nessa meta em 2026. Então, o empresário também que não tem objetivo, ele acaba
o vento vai levar ele, né? Sim. Então, tu vai estar cobrando, esse mês eu preciso de mais faturamento. Tem meses que não precisa de mais faturamento. Tem meses que tu precisa de menos inadimplência. Então, tu tem que estar, como empresário, vendo aonde tu vai ter que estar apertando um pouquinho mais, chamando para uma conversa, mas tu tem que dar liberdade pro teu time, e o franqueado, basicamente, ele tem que ser um bom dentista e um bom empreendedor, que saiba orquestrar a equipe dele. E a equipe da clínica é uma recepcionista, uma pessoa do comercial, uma pessoa do telemarketing, uma pessoa no financeiro, os outros dentistas, né? Não adianta tu ser um dentista maravilhoso e tu ter um colega que presta serviço para ti, que ferra com o nome da tua clínica, né? Então, é isso que a gente treina incansavelmente nossos franqueados. E qual é o maior desafio hoje que vocês encontram para a expansão das clínicas? É achar pessoas que realmente tenham capacidade de levar o nome da White Clinic, é achar espaço, é conseguir ofertar isso ao público, dada o cenário econômico brasileiro. Qual é o desafio hoje da White Clinic no termos de expansão? Hoje, o principal desafio hoje da White Clinic sem dúvida nenhuma, eu acredito que é o ego do dentista, de achar que ele vai conseguir resolver sozinho. O dentista não tem informação nenhuma ao longo de toda a faculdade, não se tem uma cadeira de como abrir um CNPJ ao longo de toda a faculdade. E isso não é plantada essa semente de empreendedorismo lá atrás, para ele conseguir pensar como um empresário. Então, na expansão, a gente bate muito que ele vai ser um empresário. E a gente, às vezes, recebe até feedback, não, mas a odontologia não é um negócio, ela cuida da saúde. Sim, mas o que eu falo? A clínica que é ética, que entrega um bom resultado, né, que se preocupa com a saúde bucal do paciente, quantos mais pacientes ela atender, mais bem para a sociedade ela vai estar fazendo, correto? Sim. Então, se a gente sabe que a gente vai entregar um tratamento de qualidade, a gente vai transformar a vida de pessoas, realizar sonho de pessoas, quanto mais pessoas a gente conseguir, melhor. E se a ferramenta necessária para a gente conseguir mais pessoas é ter um treinamento de venda, muitas vezes de persuasão, e às vezes tomar a decisão pela essa pessoa, melhor. Porque a gente sabe do resultado que a gente vai entregar. Agora, infelizmente, ao longo desses anos, muitas franquias odontológicas não entregavam esse resultado. Pelo contrário, pioravam a saúde bucal desse paciente. E isso criou, ao longo dos anos, um pouco de medo. Sim. Nos dentistas achar que franquia é sinônimo de ruim. Sim. De tratamento mal executado. E a gente está aqui justamente para quebrar isso, né? Se entrar no nosso Instagram, lá de todas as unidades, o que tem de depoimentos de paciente, são centenas, milhares de pacientes com a vida transformada, e conseguiram fazer por quê? Porque a gente tem um setor que capta o paciente, que vende para o paciente, que dá condição para o paciente, que está tudo bem montado, e o resultado é paciente feliz, vida transformada, e o franqueado, o dono da clínica, também tendo um faturamento, uma rentabilidade muito maior do que tu tem um consultório particular. Sim, na verdade, o faturamento ele é apenas um reflexo de um negócio bem estruturado, né? Onde tu tem todo aquele teu processo bem detalhado de captar o cliente, fazer o processo, análise de crédito, como tu vai vender para o cliente, como tu vai tratar ele. Então, desde o teu vendas até a execução, o paciente vai sair feliz, e o reflexo de toda essa conjuntura vai ser o faturamento, né? Que é o que Exato. Busca. Nada mais a odontologia, eu vejo ela como um outro negócio, né? Qualquer outro negócio, tu tem a fase de captar, a fase de venda, negociação e a fase de entrega. Sem dúvida. Qualquer negócio. A odontologia também é assim. A gente tem as particularidades que tu mexe muitas vezes com cirurgia, enfim, mas aí tu vai ter um treinamento para isso. O dentista que vai executar, ele foi treinado para isso, fez curso, fez especialização. Então, ela é um negócio como qualquer outro, só que tem que enxergar isso como um negócio. E da onde, agora voltando pro início, da onde que saiu esse interesse pela odontologia? Tu tem pais médicos, algum parente, alguma coisa que fez com que tu fosse para esse lado? A minha família, ela é dividida, né? Uma parte médica e outra parte empresária.
E meu pai é médico e meus 2 irmãos fizeram medicina. Então eu tinha aquela pressão de fazer medicina, né? E eu não era aquele melhor aluno da sala de aula da Farroupilha. Então eu pensava, pô, eu vou levar uns 3 anos para passar na medicina, 4 anos. Naquela época, em 2010, era muito concorrido, né? Então eu pensei, olha, eu vou talvez por um caminho um pouco mais fácil, não menosprezando, mas a odontologia era mais fácil de entrar, ainda é. E aí, quem sabe eu faço uma parte cirúrgica, alguma coisa. Naquele momento eu não tinha a ideia de montar um negócio na área de empreendedorismo, né? E no colégio ali, acho que uma colega nossa ia fazer odontologia e comentou, eu vou fazer odontologia. E eu, vou fazer, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí acabei me inscrevendo, a minha ideia era fazer direito no início. E acho que Deus escreve certo, né? Tem uns planos maiores do que os nossos, né? Nunca imaginava ter uma rede de clínicas e nem fazer odontologia. Então eu acabei unindo... Quem dirá ter franquias. Então eu acabei unindo saúde, que é parte característica da minha família, com empreendedorismo, que é parte também da minha família, né? Então acho que Deus me deu o caminho que ele queria e estamos seguindo aí nessa caminhada que é longa. E daqui para frente, o que tu projeto acha que vai continuar das tuas franquias, tuas unidades próprias, ou tua ideia é continuar expandindo cada vez mais para franquias? Tu pensa em focar em um dos lados, ou do jeito que tá com as tuas unidades já consolidadas e aí sim forçando franquias? As nossas unidades, hoje a gente tem 2 unidades próprias da marca, né? Elas são fundamentais para a rede como um laboratório. Antes de eu lançar algo para a rede, eu testo nas minhas unidades. Eu não quero testar com o meu franqueado para ver se vai dar certo. Trocar a marca de um fornecedor, trocar um processo. Eu não quero que o meu franqueado corra esse risco de eu usar ele como um laboratório para ver se eu mudando aquilo vai melhorar ou vai piorar. Sim. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos, né? Eu, como dentista, ter a visão que o dentista tem na unidade e também ter nossas unidades próprias para testar novos processos, novos produtos, e aí, depois de aprovado, a gente distribui isso na rede. Então, assim, planos de montar mais unidades próprias, no momento a gente não tem, justamente porque, como a gente tem 2 unidades que foram as primeiras, que já são consolidadas, que já tem um faturamento expressivo, a gente usa elas também para rentabilizar para o caixa da empresa, mas também para testar novos processos antes de distribuir na rede. Isso é muito importante, isso dá muita segurança para o franqueado. A franqueadora, independente do segmento que não tenha pelo menos um negócio próprio, ela não tem autoridade para debater com o franqueado o que aquele franqueado está sofrendo na ponta. Então, quando a gente tem a nossa unidade, a gente sabe exatamente o que aquele franqueado está sofrendo lá na ponta. Eu tenho autoridade de conversar com ele e falar, olha, esse processo aqui dá certo. Ele tem que dar certo aqui. Então, a gente não tem plano de abrir novas unidades próprias porque isso demanda muito tempo. E o nosso foco é que a rede... precisa se dedicar também ao franqueado. A nossa rede continue crescendo com mais franqueados, mas ao mesmo tempo a gente não vai fechar essas unidades próprias justamente para a gente continuar tendo esses laboratórios internos, e elas também são unidades, como eu falei, que geram caixa, são maduras. Vocês utilizam elas, as próprias, como fosse uma validação, né? Tu faz a validação interna, como tu mesmo falou ali, para ter a propriedade, para poder discutir, eu fiz, deu certo, porque quando tu não executa antes, tu vai chegar pro franqueado e ele vai dizer, não, mas isso não vai dar certo. Como é que vai dizer que vai se tu não testou, se tu não tem a experiência, né? Tu vai debater só uma ideia e não sim a realidade. E um ponto importante é que até abril, agora de 2025, uma unidade nossa própria era na rua e outra era em sala comercial. E até por isso que a gente tem um modelo híbrido, porque a gente já teve unidade. A nossa primeira unidade foi numa sala comercial, ficou 5 anos lá. Foi um sucesso. A gente tinha média de faturamento lá na faixa de 250 mil. Numa sala comercial. E temos unidade na rua própria também, que foi a nossa segunda unidade. Em abril desse ano, agora de 2025, a gente fechou essa unidade de sala comercial e migramos para uma sede nova, até
nossos franqueados agora têm uma sede em Porto Alegre, com mais de 700 metros quadrados, salas comerciais, lugar de treinamento. A gente tem 2 blocos cirúrgicos, 8 consultórios, 3 recepções. Então, a gente fez esse investimento para migrar para uma sede própria, né? Depois que foi validado também que sala comercial é um modelo que é claramente e já provado que dá certo. Então, essa opção de a gente ter híbrido, né? Ter franqueados em sala comercial, em loja de rua, foi testado por nós antes. E esse processo de sair da sala comercial, a matriz, e ir para rua, né? Para loja de rua. Vocês conseguem ter métricas já de foi melhor, é pior, é igual, em termos de faturamento, pessoas? Imagino que as pessoas... Não sei se é possível algum cliente chegar e dizer, eu passei aqui, vi, gostei, marquei, vim. Vocês têm essa métrica já de... O que a gente avalia, tá? Como o modelo de negócio da White Clinic ele é focado em baixo custo operacional, a gente tem visto que em cidades maiores, capitais, o aluguel de uma loja de rua ele é 2, às vezes 3 vezes mais caro do que uma sala comercial. Então a gente tem, lógico que cada caso é um caso, mas a gente avalia. Tem, num geral, capitais a gente vai preferir salas comerciais, né? A não ser que a gente consiga achar algum imóvel na rua que tenha um custo-benefício de locação. Já cidades menores, cidades do interior, Grande Porto Alegre, Grande São Paulo, enfim, ela vai ter, sim, uma orientação de ser loja de rua, né? Até porque, vamos pegar uma cidade do interior, Lajeado, um exemplo. O pessoal caminha muito na rua. É mais comum do que numa capital o pessoal tá caminhando. Sim. Então, a gente tem já isso já como uma orientação para o franqueado. A gente auxilia ele na escolha do ponto. Mas, para nós, em específico, como a gente já tinha uma base muito grande na sala comercial, na nossa sede, que é em Porto Alegre, quando a gente foi para a rua, a gente pegou um imóvel próximo, né? Não pegou muito distante, para esses pacientes continuar conosco. E aí sim, a gente teve uma vitrine, por ser uma sede, a gente se permitiu pagar um aluguel mais caro do que o nosso franqueado, até porque a gente usa essa sede para outros treinamentos, enfim, também. Mas, em geral, capital, a gente tem visto que para manter a balança do franqueado, né, de custos ok, geralmente a sala comercial. E cidades menores, né, aí na rua. E desculpa, Gabriel, vocês mesmos que fazem essa análise, vamos supor, hoje a matriz é Porto Alegre, tem Osasco, tu falou? São Bernardo, Maceió, Maceió, ou seja, nós abordamos um público diferente, uma região diferente do Brasil. Vocês que fazem toda a análise de precificação, saber qual o preço ideal lá, ou tem que falar, nós temos aqui a matriz onde a gente testa, podemos dizer assim, algum produto, alguma coisa, depois leva para o franqueado. Vocês pensam também na regionalização do Brasil e ver se realmente vai dar certo? Com certeza. Vou dar um exemplo, um ponto, tá? Em São Paulo, o custo dos dentistas terceiros, né, ele é muito mais alto do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso, na formação de preço, que foi o que eu falei anteriormente, quando a gente vai formar o preço, a gente pega todos os custos fixos e variáveis e forma o preço daquele tratamento. Então, em São Paulo, invariavelmente, por exemplo, vai ter um custo maior que fazer um implante unitário em São Paulo, vai ser mais caro do que fazer no Rio Grande do Sul. Então, isso também é sentado junto com o franqueado, analisado, os custos que ele tem fixos e variáveis para formar o preço dos tratamentos que ele vai oferecer. Mantendo, a gente quer ter 50% de margem nesse tratamento, 40%, 35%, a gente vai avaliar e vai formar o preço junto com ele. Nessa questão das franquias, o custo, né, da operação ali, ele muda conforme o tamanho da franquia? Ou para vocês, independente se eu fazer uma franquia no lugar de 30 metros quadrados, de 100, com 5 dentistas ou 10, ele segue o mesmo? Ou em virtude do tamanho, também muda a questão de valores ali para a taxa de franquia, dessa questão desses custos, até de reuniões? Acredito que quanto mais dentistas, mais reuniões tem que fazer também, né? Como é que vocês trabalham nessa questão de abertura da franquia conforme o tamanho e as unidades? A taxa de franquia, ela varia bem pouco do modelo. A gente tem 3 modelos. O modelo de conversão de bandeira, que é aquele dentista que já tem a sua clínica, já tem o seu consultório,
e entendeu que andando com pessoas que já passaram por um caminho à frente do dele vai facilitar a vida dele em todos os sentidos, né? Inclusive financeiro. Esse é um primeiro modelo, que é a conversão de bandeira. Nesse modelo de conversão de bandeira, o custo de obra é muito menor do que tu pegar uma loja do zero, uma sala vazia, porque vai ser feito um retrofit, uma adequação do espaço dele. Feita uma identidade visual da White Clinic e todo o treinamento. Então, o custo, o CAPEX, né, que é o custo total dele, é muito menor do que montar uma unidade do zero. E aí a gente vai ter franqueado com 2 consultórios, com 3 consultórios. Mas nosso modelo, a gente entendeu que hoje, diferente de antigamente, 2015, 2016, deu um boom de franquia odontológica. E era todas as franquias com 500 metros quadrados, 10 consultórios. Ou seja, já partia com um aluguel de 25, 30 mil reais. Sim, já saía correndo atrás da saía no vermelho. A White Clinic entendeu que hoje o custo fixo baixo é o que vai te dar margem no final do mês. Então, a gente prioriza hoje até 3 consultórios, até 120 metros, porque aí tu vai ter um aluguel mais baixo, tu vai ter menos pessoas para contratar e, eu tô faturando já 200 mil por mês todos os meses, eu quero faturar 400. Meu amigo, monta uma outra unidade. Se tu vai estar faturando 200 mil todos os meses, tu já entendeu como funciona aquele modelo de negócio, é mais fácil tu pulverizar o teu risco e montar uma segunda unidade, do que tu entrar num risco de ter uma unidade com 25, 30 mil reais de aluguel e se aquele mês não for bom, tu vai ter que ter prejuízo. Então, a gente entendeu que o mais seguro para o franqueado e para os nossos colaboradores, enfim, é ter unidades enxutas, premium, com estrutura premium, com tratamento premium, com condição de pagamento e, mais importante, esse é o modelo que vai dar rentabilidade no final do mês. Que nem eu falei, eu quero ter mais rentabilidade, abre mais 1, 2, 3, seja um multifranqueado. Até porque tu aumenta o teu raio de expansão, né? Uma unidade de 200 metros quadrados, o raio de alcance dela é o mesmo de uma de 100, né? Que o pessoal vai se deslocar, muitas vezes, para ir até a unidade. E se tu tem uma num lugar e uma no outro, teu raio de expansão, ele aumenta, né? Exatamente. Porque normalmente a distância conta muito, né? Pouquíssimos raros a pessoa vai andar 20, 30, 40 quilômetros até a unidade, né? Ela vai provavelmente procurar alguma coisa mais próxima. Então, quanto mais unidades estiver espalhadas, maior vai ser teu raio de expansão, né? Exatamente. Porto Alegre, a gente tinha 2 próprias, e aí na decisão de ir para a sede nova, a gente migrou numa só, e até tem uma praça vaga em Porto Alegre, que é a Zona Sul, que a gente acabou fechando a unidade própria lá para trazer para a Zona Norte junto com a sede. Mas, um exemplo, São Paulo dá para ter 10 White Clinic. Né? Com certeza. Então, isso às vezes o cara ele quer faturar 400. Então, tenha 2 unidades na mesma cidade. Se a cidade que tu mora permite, né? Tu vai pulverizar o teu risco e tu vai ter um custo fixo nas unidades menor. Sim, tu atinge um outro público, né? Se pegar São Paulo como exemplo, dificilmente uma pessoa sai do seu bairro, né? Ela fica mais ou menos na sua região. A densidade demográfica conta muito, né? A densidade de uma cidade demográfica, o raio de expansão dela compacta muito, né? São Paulo a pessoa não vai, até por causa do trânsito, não vai andar 2 horas pra ir no dentista. 2 horas pra ir no outro bairro, não vai, né? Ela vai procurar no próprio bairro. Então a densidade demográfica conta muito nessa questão, né? De localização, né? De bairro. E hoje, se tu pudesse dar um conselho, ou tivesse que dar um conselho para aquele dentista que está quase se formando na faculdade, está meio desorientado, se ele abre o seu consultório, vai pegar cancha em um outro, ou se formou há pouco tempo. Se formou há pouco tempo, quer se aperfeiçoar. Que conselho daria para esse cara? Cara, hoje, se eu estivesse me formando em odontologia, tem 2 conselhos. Aí vai depender do que a pessoa quer para si. E sendo muito franco e honesto, se a pessoa quer, eu quero ter a minha marca, né? Eu quero ter o meu nome. Tu tem que primeiro andar com pessoas que já são referências. Dentista que são referência nacionalmente, e é o nome dele. Ele tem um negócio, mas ele usou o nome dele. Agora, se tu pensa como um empresário, que o céu é o limite, por quê?
quando tu não coloca o teu nome, o céu é o limite. Concorda comigo? Sim. Se eu tiver 300 White Clinic, 99% das pessoas não vai procurar o Dr. Thomas, vai procurar o White Clinic. Claro. Correto? Então tem 2 perfis. Aquela pessoa que está se formando ou se formou há pouco tempo e quer que o nome dela seja reconhecido, e isso vai fazer com que ela se estabilize no local, né? Até fisicamente, né? Vamos supor, a pessoa é um médico, um dentista em São Paulo. Se ela se mudar para Porto Alegre, o que acontece? Acabou. Sim. Agora, se tu pensa como empresário, as franquias é maravilhoso, porque tu corta o caminho de... Eu acho que essa é justamente a virada de chave, né? Tu pensar como um dentista ou tu pensar como um empresário. Exato. O dentista, tu vai, querendo ou não, uma hora tu vai ficar limitado, porque as pessoas têm que ir até ti, né? Tem que procurar teu nome, né? O doutor Thomas, por exemplo. Agora, se tu procura uma rede, uma empresa, aí o céu é o limite, porque tu pode ter 2, 3, 4 em Porto Alegre, se nós pegarmos. Exatamente. Pega um supermercado famoso, não sabe que aquele espaço vai ter um padrão de excelência X e aquele ali é o que te atende. Tu falou a palavra bem certa, padrão. Né? Se tu entrar numa White Clinic em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília, em Maceió, independente, o padrão é o mesmo. A franquia nada mais é do que um padrão. Claro. Né? É um padrão que tu já testou, deu certo e tu replica para outras pessoas. Exatamente. Então, eu quero ser empresário. Quando tu é um empresário, um franqueado, tu também é um empresário e tu pode ser um multifranqueado. Tu pode ganhar, às vezes, mais do que o próprio dono da franquia. Sim. Vamos fazer um cálculo de padaria aqui. Se uma White Clinic deixa 40 mil reais de margem por mês e o franqueado faz um plano de expansão dele para ser um multifranqueado e ele monta 10 White Clinics em um prazo de 5 anos ou de 10 anos. E ele consegue manter esse padrão, os processos, e ele ter o mesmo resultado em todas as unidades. Ele vai ser um multifranqueado, um empresário, que vai estar rentabilizando daí uns 400 mil reais por mês. Sim. É mais negócio do que, ao meu ver, do que tu tá com a tua mão atendendo porque para tu ganhar, um exemplo, 100, 50, 200 com a tua mão, meu velho, tu tem que atender muita gente e fisicamente é cansativo. Sim, né? E isso vale para tudo. A gente tá pegando exemplo de dentista, mas praticamente todos os negócios tu centraliza em ti, tu fica... Tem um limite. Tem um limite. É que a área da saúde, ela tem muito isso, né? Essa barreira que quem rompe entra num universo muito à frente dos outros colegas. Isso não é... ele é melhor. Não. Ele entendeu que tem uma forma, existe um modelo que faz com que ele tenha uma rentabilidade maior em menos tempo, né? Então, quantos anos leva para um dentista particular encher uma agenda de segunda a sexta das 8 às 6 da tarde? É difícil. Com o nome dele. São anos. É difícil. Como que uma franqueada da White Clinic em um ano fatura 1 milhão com 23 anos de idade? Eu acho que é aí que entra, né? O padrão de excelência. Então, tu tem um padrão do qual já foi testada por anos. Então, na verdade, ela começa anos à frente já, porque ela já tem anos de testagem, anos de modelo, até tu chegar, realmente, se tu entrar aqui tem que estar recepção, quando tu entra tem que oferecer um café, não tem, aqui tu vai, aqui tu vende, não deu negócio, depois tem que ter equipe de vendas. Então, acho que isso aí que faz toda a diferença, né? Até, desculpa te cortar, mas nós tivemos aqui no último podcast, que era, ele tinha franquias de alimentação. Então ele trabalhava com a Subway e com a Pizza Hut. E para ele aquilo ali era maravilhoso, porque ele tinha padrões que já tinham sido testados por grandes marcas. Nem dinheiro para formar esse padrão. Ele só executava, e ele ainda falou, tipo, ele gostava de seguir o padrão, porque alguém já tinha pensado isso por ele, e dá meio que uma revolta se tu vai em um outro da mesma marca. Por exemplo, ele vai num outro Subway, se o cara tá fazendo um sanduíche diferente, para ele é ruim. Por quê? Porque o cara que tá indo naquele cliente, ele tem que saber que vai ser o mesmo sabor, tu não perde o cliente é cliente da marca, né? Não cliente daquele estabelecimento. Então aí tá e mais uma coisa que é super interessante, o franqueador, a marca, tá sempre pensando no que está vindo ali na frente. Então, o franqueado, ele vai ter um time que tá pensando em inovação para ele. Então,
é quase desleal essa competição entre consultório particular e franquia. Porque na franquia tu tem departamentos, departamento financeiro, departamento de venda, departamento de marketing, entendendo o que é o marketing daquele momento, daquele ano, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Então, tu tem times que estão trabalhando para ti. Isso que é a franquia. E formando processos novos que vão ser entregues para ti quentinho, pronto, somente para tu executar. O franqueador tem aquele papel de conduzir o franqueado até chegar lá no sucesso. Exatamente. Né? Então, esse aí é o teu papel. Então, esse franqueado aí que vocês entrevistaram, ele não tem que sentar com o time dele e se preocupar. Bom, como é que vai ser o marketing mês que vem? O que a gente vai fazer mês que vem de marketing? Vamos colocar um sanduíche novo. Qual campanha? Qual produto que a gente vai poder colocar agora no nosso cardápio? Por quê? Porque ele tem uma franqueadora que tá fazendo isso pra ele e só fala, ó, a gente já testou isso aqui dá certo, você pode fazer aí. E o processo é esse. É muito mais fácil do que tu sentar sozinho. E mais barato. Mais barato no teu consultório e desbravar sozinho, né? Como captar paciente, como fechar novos tratamentos, como treinar a equipe, enfim. Então, a franquia ela tem esse papel justamente de facilitar a vida do dentista e entregar para ele uma receita de bolo pronta para ele simplesmente fazer o processo ali com as anotações, com os processos já padrão e, no final, ter o bolo pronto, ter o resultado esperado e felicidade na vida dele. Beijo, abraço, me liga. É basicamente. E hoje, muitos empresários, empreendedores, têm um ponto de dor para quem está aqui no Sul e tenta expandir a nível Brasil, que nós no Sul estamos muito na ponta do extremo. País, extremo, é difícil expandir, levar para o resto do país. Normalmente é mais fácil quem está nos polos econômicos ali, São Paulo, Rio, Minas. Fazer, né? E quanto daqui para subir é mais difícil. Tu sente essa dificuldade também ou tá tendo uma boa aceitação assim pro resto do Brasil? A gente tem unidades no Nordeste, no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Então isso foi até uma surpresa para nós, logo no início da nossa expansão, já chegar, por exemplo, no Nordeste, que era uma região que a gente não tinha nem esperava, né? Então isso consolida mais ainda que a White Clinic tem um modelo inovador dentro da odontologia, não é um modelo padrão, um modelo que realmente que entrega a qualidade de tratamento, os serviços executados, o layout das clínicas e até mesmo a comunicação do franqueado conosco. Todos os franqueados hoje têm o meu telefone como fundador da marca. Isso é muito difícil a tu achar, não só na odontologia. Eu te garanto que o franqueado da Subway e da Pizza Hut não tem o telefone do dono da marca. Com certeza. Então, como a gente está nesse início de expansão, é aquele famoso, né? Passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Então, essa proximidade ajuda muito o franqueado que está conosco hoje. E a pergunta que tu falou, a gente não sentiu essa dificuldade. Inclusive, montamos unidades fora do estado. Mas o nosso plano de expansão agora para 2026 é Sul e Sudeste, tá? Não vamos dizer que não vamos abrir unidade no Norte, Nordeste, mas o nosso plano é uma consolidação mais regional. Consolidar a marca aqui e depois subir mais forte. Legal. O interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até pela proximidade, né? De ter uma sede na capital. Então, nosso plano de expansão agora para 2026 é a região Sul e Sudeste, até para a gente estar mais próximo, né? Não que a gente não vá, inclusive a quinta-feira agora, a gente vai fazer uma visita em Maceió, né, na nossa unidade de lá. Mas, estrategicamente, para nós, a nossa expansão agora em 2026 vai ficar no Sul e Sudeste. E como é que funciona a captação desse futuro franqueado? Hoje vocês divulgam nas redes sociais? É tu que faz a frente, que explica como é que funciona? Como é que faz para alguém que se interesse um novo franqueado na porta de vocês? A gente tem um time de expansão, né? A gente está presente em feiras, muito campanha de indicação, né, dos próprios franqueados e também nas mídias digitais, né? Facebook, Instagram, no Google. Então, é uma captação padrão, né? E a gente acredita muito que o nosso modelo de negócio realmente é diferenciado. Hoje não conheço nenhuma outra rede de clínicas que preza pelo que a gente tem prezado
né, com os pilares que a gente tem de excelência, de qualidade, num ambiente enxuto, né? Existem outras redes que tu vai achar modelos grandes que hoje para nós não faz sentido, né? Como eu sou dentista, eu sei qual a cabeça que o dentista está pensando, né? E essa resistência que eles têm é normal, é justa, mas a gente conseguiu criar um modelo que abraça esse dentista que não quer ter aquele negócio que é um elefante branco. Ele quer ter uma clínica enxuta, com dentistas trabalhando junto com ele, mas que ele esteja no controle de tudo e tenha resultado. Mas para isso ele quer também os processos já prontos, validados, e por isso que ele procura uma franquia. Então a gente entendeu, né? Quando eu montei a White Clinic, eu modelei da forma que eu queria. Uma clínica enxuta, que eu conseguisse dar atenção para os meus pacientes, para os meus colaboradores, e no final do mês não ter uma conta de aluguel gigante, uma conta de folha de pagamento gigante, mas ter uma rentabilidade dentro do esperado. Já iniciar o mês no vermelho já máximo, né? Porque, querendo ou não, quanto o aluguel mais alto, folha mais alta, tu já inicia devendo já alguns mil. Exatamente. Thomas, agora nós já nos encaminhando pro final aqui do nosso bate-papo. Muito agregador. Queria que tu desse um recado para quem vai começar. O que ele vai ter que focar? Vamos supor, eu sou um novo franqueado da White Clinic. O que eu preciso... o que tu precisa depender? O que depende de mim? É apenas seguir os processos, ter certeza que vai dar certo, eu vou conseguir atingir um bom faturamento. Obviamente, não existe mágica, né? Então, se empenhando, se dedicando. Quais são os skills que tu recomendaria para mim, para eu ser um profissional de sucesso também? Olha, todo o suporte que vai precisar, tu vai ter, né? Qualquer dúvida que tu tiver. Mas eu não vou poder acordar cedo por ti. Eu não vou poder buscar conhecimento por ti. Eu não vou poder ter uma postura ética por ti. Então, assim, ter aquele eu quero algo mais, né? Ter mais paixão por se preparar do que pelo resultado. Sem dúvida. Né? Então, quando tu tem isso, quando tu entende que o resultado realmente vai ser só consequência do teu mês. E, às vezes, levemente, a questão de tu sair de casa, eu sou franqueado, o negócio vai dar certo, me prometeram que eu vou ter tantos mil no final do mês, eu vou sair de casa, vou fazer academia às 9 da manhã, vou voltar em casa, almoçar, voltar pra clínica 2, 3 horas da tarde. Vida de herdeiro. Vida de herdeiro não vai acontecer, meu amigo. Depois, talvez, de tu criar um time, depois de alguns anos, tu possa ter. O objetivo é esse. Sim. Né? Depois de alguns anos, tu ter uma máquina trabalhando por ti. Mas nos primeiros anos, independente se tu é franqueado ou não, tu vai ter que ir pra guerra, vai ter que acordar cedo, vai ter que ir atrás, vai ter que... colocar energia no colocar negócio, energia, né? Energia com um objetivo. Lógico, sempre seguindo o padrão. Não é, eu preciso seguir o padrão. Não é isso. É que o padrão já foi testado. Ele é bom pro franqueado, né? E é aquilo que eu sempre falo, a franquia, nós como franqueadores, o nosso resultado depende do teu sucesso. Claro. Então tu quer que ele tenha sucesso. Então, se eu falo que tu precisa fazer isso, ou tu não pode fazer isso, é porque eu quero ter sucesso, porque quando tu tiver sucesso, eu vou ter sucesso. Então, o franqueado precisa entender que é um time, né? Ele está lá, a gente está aqui, mas a gente está jogando junto. Então, energia, parceria, força de vontade, ética, tratar bem os colaboradores. Porque nada pior do que aquela pessoa, eu sou o chefe. Né? Então, as pessoas têm que me obedecer. Não é assim. Né? Ela vai ter uma resistência dos colaboradores e isso vai dificultar com que ela tenha resultado, dificultar com que ela tenha aquela visão de liderança, tenha o respeito dos próprios colaboradores. Então a gente trata os franqueados dessa maneira e buscando sempre o sucesso deles, que vai ser consequentemente o nosso sucesso também, né? Com certeza. E saber que não vai ser fácil no início, né? Tem Exato. que ter muita força de vontade, muito empenho
como qualquer coisa que tu for fazer na vida, né? Se tu não botar energia, se tu não se empenhar, não vai dar certo, né? Então esse é um ponto principal. Então agradecer a todo mundo, os nossos espectadores, ao Thomas, pelos grandes ensinamentos, parte de franquia, de grande renome. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo o link. Teu Instagram é? White Clinic Franchising e Thomas.irigaray. Vai ficar na descrição também. E se você gostou desse podcast, não deixa de curtir, compartilhar, que logo vai ter mais vídeos para você. Valeu, pessoal.